Há 1 ano e meio, Sérgio se encantou pelo triatlon. O que era apenas um lazer se tornou uma prática de alto rendimento. Hoje, o objetivo é participar de competições. E no meu caso, especificamente, o meio Ironman em 2012 e em 2013 a preparação visa o Ironman completo, que são 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e mais finalizando com a maratona de 42 km. Ele treina praticamente todos os dias da semana. Ao invés de alongar, Sérgio já aquece os músculos em pleno treinamento. A preparação é bem organizada. 2 dias por semana, o atleta percorre 120 quilômetros de bicicleta. Em outros 2, corre cerca de 11 quilômetros. E pelo menos uma vez, ele reúne a corrida e a bicicleta. Porque não dá para fazer todos os exercícios iguais no mesmo dia ou em dias seguidos, porque não dá tempo do corpo se recuperar. Então, através da planilha de treino, a gente consegue conciliar esses intervalos entre uma modalidade e outra, que é o tempo suficiente de recuperação muscular. Sérgio faz natação todos os dias à noite e combina essa parte aeróbica com a musculação. É um exercício complementar desses exercícios específicos aqui da orla. Se eu fizer um treino, por exemplo, de hipertrofia, eu vou ganhar muita massa, muito peso e vai acabar prejudicando na parte da corrida e do ciclismo, que a gente precisa ser um pouco mais leve e o músculo tem que ser um pouco mais eficiente. Tem um pouco menos de peso e mais capacidade de gerar potência durante o exercício. No treinamento, muitas vezes, as atividades aeróbica e de força são realizadas no mesmo período, ou seja, concorrem entre si. E para que uma não interfira negativamente na outra, é necessário estabelecer qual o objetivo principal. Sem meta, ninguém alcança objetivo nenhum. E o grande problema é que as pessoas hoje em dia, elas focalizam em diversos objetivos e acabam não tendo uma meta em específico. Essa preocupação é maior para os atletas de alto rendimento. Quem quer apenas manter um estilo de vida saudável, pode conciliar os 2 tipos de treino. Seu Botelho, de 74 anos, corre na esteira 3 vezes por semana, logo depois da musculação. É mais a parte cardiológica, a esteira. Eu terminei a musculação, aí vem pra cá, todo dia. O seu organismo se sente sem problema nenhum, disposto em tudo. E para quem quer emagrecer, qual seria o treinamento concorrente ideal? O exercício aeróbico ele vai ajudar na funcionalidade, na condição cardiovascular e no emagrecimento. Se você conciliar o exercício de força, você vai acelerar seu metabolismo, favorecendo o emagrecimento ainda muito mais. Uma atividade que nem todo mundo dá atenção, mas que é muito importante, é a de flexibilidade. O alongamento proporciona agilidade, elasticidade, além de prevenir lesões. Os benefícios do alongamento seriam você adquirir uma boa postura, você ter uma boa consciência corporal, aumenta a circulação sanguínea, diminui o risco de lesões, diminui a dor. Depois da aula, a sensação é de alívio. Eu me sinto assim, ótima, um bem-estar enorme, né? Um prazer. Mas como qualquer outra atividade, é importante respeitar os limites ao alongar os músculos. O ganho de flexibilidade deve ser feito progressivamente, respeitando todos os seus limites e dentro de uma progressão. Por isso, a necessidade de você ter uma orientação de um profissional. A depender do tipo de treinamento, a atividade de flexibilidade também pode concorrer com a de força ou a parte aeróbica. O importante é tentar complementar essas atividades para se sentir bem. Quem está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto é o doutor em Ciências do Desporto, coordenador do curso de Educação Física da UFAL, Amândio Geraldes. Amândio, bom dia. Bom dia. Amândio, é comum as pessoas, depois de atividades físicas assim, fazer exercícios, são denominados de aquecimento ou alongamento. Quais as vantagens dessa prática? A gente pode dizer que o aquecimento é um conjunto de estratégias que tem como objetivo o que o nome diz, aquecer o corpo, né? É importante que o aquecimento seja feito antes das atividades.
Então, você utiliza movimentos, agasalho, banho de água quente, no sentido de aquecer o corpo para ter maior velocidade de resposta, diminuição da viscosidade do sangue, melhora da elasticidade, enfim, preparar o corpo para uma atividade mais intensa posteriormente. Com relação ao alongamento, a característica é que são movimentos estáticos em que você estica, estira, ou o objetivo seria acordar a musculatura. São movimentos que normalmente são feitos durante o aquecimento, inclusive por atletas. E quais são as diferenças entre alongamento e flexibilidade, Amandio? Isso é uma pergunta interessante, porque as duas coisas parecem ser a mesma coisa e não são. É verdade. Né? O alongamento, a diferença básica são os objetivos. A flexibilidade é a capacidade dos tecidos que rodeiam a articulação permitir movimentos de amplitude grande sem o risco de lesão. Então, para treinar a flexibilidade, você tem que fazer força. Para treinar a flexibilidade, você tem um custo calórico elevado e tem, digamos assim, intensidade. Você, para aumentar a amplitude de movimento, você faz força. O alongamento não. O objetivo do alongamento é a manutenção da flexibilidade. Então, normalmente, você faz o alongamento levando a articulação a um ponto em que não seja doloroso em excesso, você não tenha que fazer muita força. O alongamento pode ser um tipo de aquecimento, então, Amandio, sim, para a gente poder entender? Sim, você pode utilizar como aquecimento. O importante é que existe diferença entre como se alongar e como treinar flexibilidade. Às vezes as pessoas confundem e fazem o alongamento como treinamento de flexibilidade. É isso que dá o grande problema no treinamento concorrente. E quais são os possíveis benefícios aí desse alongamento antes ou após o exercício? É muito mais por escolha. Por exemplo, existem trabalhos recentes, inclusive, demonstrando que a flexibilidade ou o alongamento realizado de forma intensa prejudica o desempenho na força, potência, hipertrofia e na corrida. Então, o que está acontecendo? Muita gente está deixando de alongar para... o próprio triatleta comentou isso, que ele não aquece, ele não alonga, ele vai fazer o aquecimento durante a atividade. Isso é uma estratégia de atleta. O atleta gasta energia durante o aquecimento que pode ser importante durante a prova. Mas para uma pessoa normal, para o sujeito que pratica atividade física com objetivo de saúde e recreação, não faz diferença nenhuma. Digamos, não repercute tanto fazer ou não fazer alongamento. Acaba sendo uma questão de opção pessoal mesmo. Treinamento concorrente. Muita gente não sabe o que é, Amandio. Vamos explicar aí um pouquinho. Sim, o que acontece é que, em primeiro lugar, nós temos que treinar todas as variáveis da aptidão física. Força, flexibilidade, equilíbrio, tempo de reação, etc, etc. Então, a gente denomina de treinamento concorrente quando em uma única sessão você é obrigado a trabalhar duas ou mais variáveis que podem competir entre si. Ou seja, normalmente essas variáveis são, mais importantes, são força, potência, hipertrofia, não é a variável da aptidão física, mas também conta, capacidade cardiorrespiratória e flexibilidade. Então, é comum que um trabalho de flexibilidade, atenção, não é alongamento forte, flexibilidade, antecedendo o treinamento de força, seja prejudicial para a força, para a potência e para a própria hipertrofia. Acontece o mesmo na atividade aeróbica. Se antes de uma corrida você alongar com intensidade ou fizer exercício de flexibilidade, você pode prejudicar o desempenho na corrida. Mas aí o que a gente está falando é desempenho. Para um sujeito normal, a gente não tem essa preocupação. E essa concorrência danosa? É preciso ter cuidado com essa concorrência danosa? Muito. Você ter dois... Nós vimos ali o atleta com três atividades diferentes e você disse que ele não se preocupa com a questão do aquecimento, logo ele vai fazendo exercício. Ele está tentando economizar energia. Mas é preciso ter cuidado, você que escolhe dois exercícios para fazer? Eu diria, se for atleta, com certeza. Você precisa de uma assessoria multidisciplinar até para poder ter isso bem claro. Mas o que a gente sabe com certeza? Primeiro, treinamento de flexibilidade antes da força e da corrida pode prejudicar o desempenho. Tá? Ou seja, se eu antes de uma corrida ou antes de um treinamento de força, potência, eu trabalhar pesado ou com intensidade e a flexibilidade, certamente eu vou ter prejuízo. Para o sujeito que está com objetivo de saúde, isso não quer dizer nada. Vou dar um outro exemplo. Para algumas pessoas é ruim o treinamento concorrente, para outras é extremamente benéfico. Idosos e cardiopatas têm grande benefício por fazer o treinamento concorrente, principalmente quando se associa força e, posteriormente, a atividade aeróbica.
São as atividades que em cardiopata mais diminuem a pressão arterial, mais estimulam a osteogênese em idoso. Antes da gente encerrar rapidamente, só para fazer o alerta, né? É bom consultar um especialista, né, Amândio? Antes, a pessoa mesmo, ela não pode programar o seu treinamento, o que ela achar que deve fazer. É importante consultar um especialista. Eu gosto de dizer que sempre que possível, é melhor você ter assessoria de um especialista. Principalmente quando o sujeito tem como objetivo o desempenho atlético ou é uma pessoa com necessidades especiais. Portadores de doença, idosos, crianças, gestantes, etc. Amandes, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.